Meu irmão, eu quero agora declarar sobre esse tempo de perdas, esse luto que você tem vivido, essas dores. Eu não sei o que você tem buscado diante da presença do Senhor, mas eu quero declarar para esse momento da sua vida. Levante-se. A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui para trazer mais uma mensagem que o nosso Senhor trouxe ao meu coração. Eu creio que essa mensagem vai falar ao seu coração, irmão. Ontem o Senhor estava ministrando muito fortemente o meu coração sobre essa passagem e Ele me pediu para trazer hoje nesse vídeo. Eu creio que ela vai ser de um renovo, ela vai ser uma mensagem de fortalecimento para alguém que está abatido, para alguém que, por algum motivo, pelas durezas da vida, pelas dificuldades, pelas aflições, se encontra angustiado. Então essa mensagem ela vem de encontro ao seu coração e que o Senhor Jesus ele possa ir de encontro a você através dessa palavra para te fortalecer, para te dar um novo ânimo e um vigor. Amém? Então venha comigo aqui na passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 13, que vai dizer assim: Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chore, disse. E indo até o caixão, tocou nele. E os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se. Amém, irmãos? Nessa passagem, vai relatar que Jesus ele estava caminhando ali na cidade de Naim, com alguns dos seus discípulos, envolto de uma grande multidão. E durante essa caminhada, ele para e observa. Ele percebe que tem uma multidão em volta de uma mulher e ela estava caminhando para enterrar o seu próprio filho. Jesus, ele olha, ele observa de longe aquela mulher. E o que me chama mais atenção nessa passagem é o fato de ter uma multidão buscando cura, libertação, uma transformação de vida, um encontro com Jesus, uma palavra de vida que ele poderia conceder. Mas no meio de toda essa multidão, de todos os discípulos, o que me chama mais atenção aqui é o fato de Jesus perceber uma mulher angustiada. Aquela mulher, ela nem tinha percebido a presença de Jesus ali naquele lugar. Ela estava tão angustiada, enlutada. A palavra vai dizer que ela já tinha dores da ausência do seu marido. Ela era uma viúva. E ali agora ela estava enterrando o seu único filho. E isso me chamou tanto a atenção, porque diante daquela dor, aquela mulher estava mergulhada em um profundo desespero de alma e uma aflição. Mas antes mesmo que Jesus chegasse ao encontro daquela mulher, Jesus já estava observando, distante ainda, com uma multidão animada para receber a sua cura, suas palavras de vida, um obstáculo entre os dois. Mas Jesus fitou seus olhos naquela mulher angustiada. E sabe o que isso me diz, meu irmão? Como que um coração aflito, como que um coração angustiado comove o coração do Senhor. Meu irmão, não sei
se você tem a plena convicção de quem é o Senhor Jesus. Mas hoje eu quero te dizer que esse Jesus que eu estou falando, ele se comove, ele sente compaixão, ele sente a sua dor. O Senhor está lá em cima, num trono grandioso, majestoso, em um reino celestial, onde não existe tristeza, onde existe adoração perfeita, 24 horas, ou seja, tempo e eternidade. Ele tem a todo momento a melhor adoração, louvores entoados pelos querubins. Só que isso me chama tanta atenção, o fato de, mesmo Deus, sendo Deus, Ele se compadece. Ele sente compaixão, Ele se entristece com a sua dor. Mesmo nessa posição, estando à direita do Pai, Ele é aquele que ainda olha para os pequenos dele. E o que eu quero te dizer hoje, meu irmão, não sei qual é o momento que você está vivendo da sua vida, mas Deus traz uma palavra para você. Ele está te vendo e Ele sente compaixão. Talvez você esteja vivendo um momento de incompreensão, os seus familiares não estejam compreendendo a sua dor. Talvez você esteja cercado de pessoas que possam até estar com você, como aquela mulher. A palavra vai dizer que ela estava envolta de uma multidão que seguia com ela, mas aquela dor, só ela sabia o que ela estava sentindo, a perda de um filho. E eu penso que essa dor, ela é de uma profundidade tão grande, meus irmãos, que a gente não consegue mencionar ou colocar em palavras. Mas eu vejo, meu irmão, eu vejo o tamanho da compaixão. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso, Ele te vê assim como Ele viu a viúva de Naim. Interessante porque a palavra de Deus não menciona o nome dela. A palavra de Deus menciona ela como viúva. Isso me chama tanta atenção porque se a palavra de Deus a chamava como viúva, muito provavelmente aquela mulher andava com feridas de luto, de perdas. Aquela mulher, ela devia ser considerada pelas suas perdas, e aquele momento parecia que mais um ciclo se repetia na vida dela. Novamente, mais uma perda entre os meus. Mas o Senhor a viu. O Senhor, no meio de uma grande multidão necessitada, uma grande multidão que também estava aflita, angustiada, talvez estivessem pessoas ali ao redor de Jesus que estivessem com problemas parecidos, mas aquela mulher de alguma forma chamou a atenção de Jesus. E hoje Deus me manda te dizer, meu irmão, a sua dor, a sua angústia, esse momento que você tem vivido fez com que Deus olhasse e percebesse você. E nós nos injuriamos nas dores, nas dificuldades que nós passamos aqui na terra, mas eu percebo o quanto Deus está presente, quanto os olhos do Senhor estão presentes nesses momentos das nossas vidas. E hoje eu quero te dizer, meu irmão, Jesus, Ele está presente e Ele te consola, Ele te sustenta, ainda que você muitas vezes acredite que não. É Ele, meu irmão. E é impressionante aqui porque antes mesmo de Jesus chegar ao encontro exato daquela mulher para realizar aquele milagre de ressurreição, eu vejo Deus, através dos seus olhos, a sustentando. Porque quando os olhos do Senhor estão fitos em nós, existe um peso.
existe um peso de ser observado, de chamar a atenção do Pai. Existe um peso, um sustento, uma força que a gente não consegue calcular. Que muitas vezes a gente não consegue perceber envolto a tantas situações, mas aquela mulher ainda estava caminhando. Eu penso que ela estava caminhando para talvez uma condição de desespero, sem qualquer expectativa após o enterro do seu filho. Eu penso que aquela mulher estava sepultando sonhos com ela, sepultando a sua própria vida. Mas, em meio a tudo isso, ela estava andando, ela estava seguindo até o fim. E eu já vejo a mão do Senhor, eu já vejo poderosamente a mão do Senhor sustentando aquela mulher para que ela conseguisse dar um passo de cada vez, ainda que em desespero de alma, aquela mulher estava sendo fortemente sustentada pelo Senhor. Irmão, mas chega um momento onde Jesus, ele não suporta ver aquela dor e ele se apressa a ir ao encontro da viúva. E a primeira coisa que ele faz quando chega perto dela é dizer: não chore. Ali Jesus está mostrando o consolo para que ela pudesse se preparar emocionalmente para receber o seu milagre. E o que Deus me manda te dizer hoje, meu irmão? Que toda prova tem o seu fim. Que todo momento de angústia e de aflição tem o seu fim. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um propósito para tudo. Existe uma estação. Existe um tempo de luto, mas existe um tempo de bonanças e alegria. E é essa palavra que eu venho te trazer hoje, meu irmão. Deus vai colocar um fim nessa estação de perda, nessa estação de luto sobre a sua vida. E Ele está abrindo, transicionando para uma nova estação de recuperação, de restituição. Eu vejo que Jesus declara: não chore. E meu irmão, parece que aos olhos humanos essa palavra ela é tão simples. Se eu falar para você não chore, não vai gerar o mesmo impacto. E talvez você até me diga: como não chorar? O que você está me pedindo? Mas na verdade, meu irmão, quando Jesus fala isso, não chore, Ele está declarando: não chore. E aquele momento, meu irmão, aquela palavra teve um poder sobre a vida daquela mulher. Foi um consolo imediato sobre a vida dela. E Ele está te consolando, porque antes de você receber o seu milagre, aquilo que você tem buscado com muita renúncia, com muito choro, com muita lágrima, acredite, nenhuma dessas lágrimas foram em vão, porque Jesus está colhendo todas elas e Ele diz para você: não chores. A palavra para você hoje é: não chores. E eu declaro sobre a autoridade de Jesus que agora, sobre a sua vida, está sendo liberado um consolo sobrenatural através do nosso Espírito Santo de Deus. Meu irmão, chega um momento que Jesus toca naquele caixão e simplesmente fala: jovem, levante-se. Ele dá uma ordem. E sabe o que Deus está dizendo? Só é necessário uma ordem. Só é necessário poucas palavras. E quando elas são liberadas, elas são decretos assinados do céu. Elas se cumprem. Elas encontram êxito, elas transpassam espaço, tempo, barreira, o que for, e elas se cumprem. Meu irmão, eu quero agora declarar sobre esse tempo de perdas, esse luto que você tem vivido, essas dores. Eu não sei o que você tem buscado diante da presença do Senhor, mas eu quero declarar para esse momento da sua vida: levante-se. Levante-se.
você. Em nome do Senhor Jesus, receba essa mensagem, meu irmão. Eu espero que a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo sejam renovados, porque Jesus está nessa causa com você, amém? Em nome de Jesus, receba essa mensagem. Fico até aqui, até o nosso próximo vídeo.